Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer. Eu sou o Dr. Alex Bruno, eu sou cirurgião robótico em câncer, formado pelo Instituto Nacional de Câncer, e eu faço cirurgias para recuperar meus pacientes, para curar e controlar o câncer, mas acima de tudo, o que eu opero é gente. E o que eu gosto mesmo, de verdade, é ajudar as minhas pacientes a enfrentarem o câncer de uma maneira melhor e recuperarem a sua vida de uma forma melhor. Além de prevenção do câncer, aqui eu também vou falar sobre tratamento e as atitudes e conhecimentos para vivenciar de uma forma melhor esse desafio. Então vamos juntos trilhar um caminho de esperança e de cura. Sejam muito bem-vindas. Sejam muito bem-vindos a esta live. Hoje é uma live que nós vamos falar sobre cuidados com o nosso intestino, saúde intestinal e prevenção de câncer. E eu chamei um grande amigo meu, que é coloproctologista em Manaus e endoscopista, o Dr. Marcelo Silva, que é um médico brilhante, amigo meu, e a gente vai falar aqui sobre cuidados com a nossa saúde, desmistificar muita coisa sobre o nosso intestino, e você que está me ouvindo aí vai entender que cuidar do nosso intestino é muito mais do que só cuidar de algo que só serve para digerir os alimentos. Você vai ver, vai entender que o intestino aqui é muito mais poderoso do que muita gente pensa. E eu vou já chamar aqui o Marcelo Silva. Fala, Marcelo! Fala, Alex! Como é que você tá, querido? Prazer enorme conversar com você. Marcelo, como eu estava falando, é um grande coloproctologista e endoscopista de Manaus. E Marcelo é um grande parceiro aí. Ele faz um brilhante trabalho aí de conscientização, não só para o câncer coloretal, mas também de cuidados com o intestino. Dá um grande exemplo aí de alguém que cuida muito bem da saúde, fala muito sobre doenças anorficiais e que são queixas comuns e também são pontos de atenção aí para a nossa saúde intestinal, né? Como é o tema da nossa live, né? Amigo, cuidados com o nosso intestino, saúde intestinal e prevenção de câncer. Eu sou o Dr. Alex Bruno, sou cirurgião oncológico, sou cirurgião robótico. Minha formação foi no Instituto Nacional de Câncer. Eu terminei lá em 2012 e comecei a atuar aí, trabalhando não só na parte abdominopélvica, cirurgias gastrointestinais e cirurgias ginecológicas, mas também o cirurgião oncológico atua fazendo cirurgias de câncer de pele, como melanoma e sarcomas. Essas são as minhas áreas de atuação. E Marcelo, eu queria pedir para você, antes disso, eu queria também dar as boas-vindas. Eu queria que você se apresentasse aí, meu amigo, falasse um pouquinho de você, do seu trabalho, e estamos todos a ouvir aí o que você tem para falar para nós aí hoje. O Alex é um grande amigo. Alex, eu fiz cirurgia geral no Amazonas, depois eu fiz oncologia e fui fazer pelve no INCA, né? Isso em 2001. Só que me incomodava muito a oncologia, porque já trata com a doença instalada. E eu gosto de prevenção. Quando eu estive no INCA, em 2001, me apaixonei pela endoscopia, né? Porque eu conseguia fazer prevenção, mucosectomia, ressecção endoscópica, larguei tudo. Fui para o Fundão fazer endoscopia. Aí depois fui para o Chile, fiquei no Centro Avançado de Endoscopia, no Chile, fazendo endoscopia. Lá eu conheci o professor seu, lá no INCA, o Leonaldson. Não sei se você lembra dele, que era chefe da pelve. Aí o Léo tinha feito coloprocto, depois fez oncologia. Aí eu disse, poxa, chefe, eu adoro operar, mas eu queria mais trabalhar com prevenção e tudo mais, que Manaus é difícil. Atendimento, é difícil tudo, nós estamos muito longe dos grandes centros. Eu gosto de prevenção. Faz endoscopia, depois você faz coloprocto. Bom, aí
passou, você foi embora, eu fui para o Fundão, depois fui para Santiago, no Chile, passei um tempo no Chile fazendo endoscopia e voltei. Quando voltei, comecei a trabalhar no INCA, né? No INCA não, no SECOM, em Manaus. Aí resolvi fazer coloprocto. Aí eu fui para o Sírio, fiz coloprocto. Depois eu fiz cirurgia avançada em Curitiba. Aí fiz mestrado em biotecnologia. Aí comecei o doutorado em biotecnologia. No meio do doutorado veio a pandemia. Aí eu tive uma crise de identidade. Eu digo, para que eu preciso disso? Não dou aula em canto nenhum. Aí larguei o doutorado, meu chefe ficou chateado comigo. E trabalho basicamente só com prevenção, né? Eu bato muito forte em prevenção, em prevenção, em prevenção. Manaus, não sei se você sabe, um dos primeiros estados que mais tem câncer de estômago, por causa da nossa alimentação. E o segundo lugar que tem mais câncer de colo, também nossa alimentação. A gente tem uma dificuldade muito grande. O Amazonas é um arquipélago e tem cidades que só chega a Manaus de barco. Em cidades são 30 dias de barco para chegar em Manaus. Então, quando o paciente chega aqui, já está num estágio muito avançado de doença, né? Eu tirei já moeda de corpo estranho há 9 dias, que estava no corpo estranho, no esôfago, porque foi 9 dias de barco até Manaus, né? Tudo se concentra em Manaus. E desde então, acho que desde 2007, 2008, ano que eu casei, eu só me dedico à colonoscopia, prevenção e cirurgia orificiais. Só opero cirurgia orificial e faço colonoscopia, mucosectomia, que Manaus tem muito câncer, tanto de estômago quanto de intestino, né? Manaus tem uma dificuldade também grande, que é o acesso à saúde, como eu falei anteriormente, e muitas vezes o paciente vem já no estágio avançado. Infelizmente, ano passado eu peguei 2 cânceres de canal anal, um muito avançado, um obstruído. Eu tive que fazer uma colostomia de urgência, e o outro não resistiu, faleceu. Um paciente de 36 anos, eu fiz uma colostomia, foi feito radioterapia, não resolveu, foi para amputação, mas deu metástase já no fígado. O outro paciente não, ele faleceu rapidamente. O primeiro paciente, de 37 anos, estava tratando de uma farmácia porque achou que era hemorroida. Ia na farmácia, eu estou com hemorroida, está sangrando, e foi tratando, e era no câncer. A outra paciente não. Ela é do interior, ela era viúva, ela falou assim, não, eu não fui no médico porque eu sou viúva, e como estava doendo lá o meu ânus, eu tinha medo das pessoas pensarem mal de mim, que eu estava dando ânus, ela não falou outro termo, estava dando ânus, por isso tinha pego câncer, por isso que eu não vi. Só que agora está sangrando muito. Então, assim é o Amazonas, e assim continua batalhando aí para tentar chegar a todos os cantos. Eu estou embarcando agora quinta-feira, no barco do Papa, onde vem médicos, cirurgiões do Brasil inteiro, até do exterior. Esse barco desce o Rio Negro e vem atendendo as pessoas ribeirinhos durante uma semana. Vai 3 cirurgiões, vai endoscopista, vai todo mundo, e o barco é grande, e a gente sai atendendo. Assim, é um barco da igreja, né, da Igreja Católica, é o Papa Francisco, o nome do barco. Então, assim, é bem legal. Então, assim, eu trabalho basicamente com prevenção. Eu gosto de prevenção, né? Gosto de prevenção, porque eu consigo me antecipar ao câncer antes que ele se alastre. Então, aqui eu faço muita mucosectomia, muita restrição endoscópica, entendeu? Para tentar não deixar o paciente chegar no estágio mais avançado. Como eu te falei, Manaus é difícil de sair, né? Manaus é daqui para São Paulo são 4 horas de voo, né? E o valor é alto. E assim Sim. estamos caminhando. Realmente, assim, o seu relato aí, né? Você falando aí do seu relato, é o que a gente realmente... O nosso objetivo aqui da nossa live, né? É realmente trazer conteúdo, né? Através da internet, através das nossas redes sociais, porque é uma poderosa forma, né? De levar informação para justamente essas pessoas, qualquer pessoa que possa ter acesso
ao detectar ali algo errado ou diferente no seu corpo, ou igual as situações que você acabou de relatar. Eu já trabalhei muito no SUS, então já recebi casos realmente avançados, principalmente do interior, vindos do interior, necessitando aí fazer cirurgias muito grandes, ou mesmo chegando tarde demais, né, no serviço de cuidados. Então eu vejo aqui que a nossa missão aqui ela é grande nesse cenário da prevenção, e esse é o nosso tema da live de hoje, para falar de saúde intestinal, porque realmente a pessoa que tem acesso a essa informação, tendo algum sintoma, ou melhor ainda, se conseguir, através de tudo que a gente vai falar aqui hoje, né? Por isso essa live serve para qualquer pessoa, né? Eu falo muito para pacientes com câncer, porque eu percebi, né, igual você falou, né, que você despertou em você uma necessidade de prevenção, cada vez mais fazer o antes, né? Eu aqui, como cirurgião oncológico, percebi também que tinha que trabalhar com prevenção, mas que, inegavelmente, como eu recebo esses pacientes com câncer, eu preciso cuidar deles do pós, depois que ele teve aquele câncer, para ele se sentir com menos medo, para caminhar com mais certezas, Sentir acolhido. acolhido, ter uma saúde melhor depois que trata o câncer. É comum do paciente ficar alerta, em estado de alerta. Ah, meu Deus, será que vai ficar aparecendo, cada hora vai aparecer um câncer em algum lugar, né? Será que eu tenho uma tendência, então? Então, esses pacientes meus também, e eu procuro trazer isso aqui na minha rede social, várias informações para que dali para frente ele possa mudar esse rumo da sua saúde, né? Ter uma saúde melhor e com informações simples, né? Não é com remédios ou mesmo fórmulas mágicas que a gente vai atingir ali uma longevidade ou mesmo evitar o câncer, mas é com coisas básicas, que é o que a gente vai falar aqui hoje, que são os cuidados com o nosso intestino. E Marcelo, eu queria que você falasse agora aqui pra gente, né? Pensando aí numa definição aí do que seria a saúde intestinal. O que seria, então, para nós, um paciente ou uma pessoa aí, parâmetros simples que a gente pode dizer que um paciente tem uma saúde boa, uma saúde intestinal legal, uma saúde intestinal a gente tem que atingir, né, o que deveria. Vamos lá. Primeiro eu vou falar de constipação intestinal. As pessoas confundem muito constipação intestinal e eles se comparam. Eu não posso me comparar ao Alex. Apesar de nós sermos irmãos, a gente pode se comparar. Porque o Alex é uma pessoa diferente do Marcelo. Vamos lá. O que é constipação intestinal, Alex? É quando o paciente, a pessoa, o ser humano, passa mais de 3 dias sem o banheiro. Até 3 dias normal. Ah, mas o meu irmão vai todo dia. Tranquilo. Você todo dia, 3 vezes ao dia, de 2 em 2 dias, ou de 3 em 3 dias, é normal. A partir do 4º dia, já tem que ser investigado. Investigado o quê? Tireoide, falta de cálcio, falta de magnésio, diabetes. Não tem essas 3? Vamos investigar alimentação, vamos investigar estresse, vamos investigar hidratação, fibra e exercício físico. Sem água, sem exercício físico, sem fibra, o intestino não funciona. O intestino é a base de tudo. Não sei você, mas quando eu estou estressado, eu não consigo ir ao banheiro. E eu fico mais irritado ainda. Né? Quando eu passo mais de... Eu vou de 2 em 2 dias. Quando eu passo mais de 3, 4 dias sem o banheiro, eu fico irritado. O termo enfesado vem disso. De você estar cheio de fezes. Isso causa liberação de radicais livres. Eu chamo a constipação intestinal de um dragão de 3 cabeças. Primeiro, ele causa disbiose. O cocô lá fermenta, a gente tem
muita bactéria no intestino, cerca de 2 quilos, bactérias boas, bactérias ruins, que fermentam, alteram o pâncreas, pode levar a uma diabetes, causa uma disbiose, que é uma IMA, tá? A constipação leva também a diverticulose e a hemorroida. Então, um diagrama de 3 cabeças. Como é que eu faço, Marcelo, para ter uma boa saúde intestinal? 3 coisas básicas. Você não tem diabetes, você é saudável, você faz exercício, come direitinho. Essas 3? Então tá bem. Você dorme bem? Desde quando influenciar? O sono influencia em tudo, na concentração, na disposição e tudo. É preciso dormir certo. Eu fumo muito. É preciso parar de fumar. O cigarro causa mais de 40 tipos de câncer e também causa constipação intestinal. Eu bebo muito. Meu irmão, o álcool não precisa nem te falar. Então, para você ter uma boa função intestinal, são 3 coisas básicas, Alex. Água, fibra, exercício físico, são as 3 coisas. E dormir. Você precisa dormir direito, senão fica difícil. Aí, a partir disso, eu tenho meu intestino é maravilhoso, eu não preciso fazer colonoscopia porque eu vou ao banheiro todo dia, não tenho gás, não tenho intolerância à lactose, não tenho nada. Não. Se você tem, é perfeito, maravilhoso, mas a colono, o rastreamento, começa aos 45 anos de idade. Então, para você ter uma boa função intestinal, faça 3 coisas. Aliás, 4. Durma bem, tome água, faça exercício e coma fibra. Fazendo essas 4 coisas, você vai ter uma saúde de ferro. Top. Você vê que as coisas básicas são as mais simples, né? Sim. Não tem remédio aqui. Não tem remédio. É só a mudança do estilo de vida. Não tem. E hoje, né, com o dia a dia, né, é bem comum, né? Por que então eu estava falando desse cenário aí dos meus pacientes, né, que chegam aqui para mim, ou com uma suspeita de câncer, ou mesmo até com um diagnóstico. Se a gente for olhar para a vida, né, muitos desses meus pacientes estão ali trabalhando demais, estão ali realmente vivendo em função do trabalho. Então, as suas atividades, tanto sono, tanto a alimentação, tanto fazer ou não exercício, está condicionado ao seu trabalho. E muitas pessoas, então, estão com um nível de estresse, nível de trabalho muito acima do que deveria estar. Então, isso vira realmente uma bola de neve, porque coisas simples como o que o Dr. Marcelo acabou de falar, beber água, fazer exercício, comer fibra... Dormir. Dormir. Hã? Dormir. Dormir fica por segundo plano. Então, esses dias, Marcelo, eu li um livro assim que fez muita diferença na minha vida, que ele fala sobre o relógio biológico. E esse livro, até já fiz live sobre ele, ele fala, né, basicamente que se a gente consegue respeitar o nosso relógio biológico, né, um livro escrito por um médico da medicina ayurvédica, que é uma medicina da Índia, que ela olha muito para o estado natural da pessoa, né, justamente para fatores como o que a gente chama hoje, que a ciência chama de a ciência do relógio biológico, que realmente é incrível. Se você, por exemplo, dorme direitinho entre sábado e domingo, você chega e vou dormir tarde, acordar tarde. Aí chega ali na segunda-feira, tem que acordar cedo. E aí passa a semana inteira, né, dormindo tarde, acordando cedo. Aí chega fim de semana, dorme tarde, acorda tarde, dorme tarde, acorda tarde, soma com outros hábitos ali de, às vezes, beber em excesso, comer besteira. E aí o seu corpo não gosta disso, o nosso corpo não gosta disso.
ele gosta justamente de você manter um nível de atividade padrão, né? Não é que você não pode nunca ir numa festa, não é que você não pode nunca sair do trilho, mas o quanto mais você respeitar isso, né? Dormir à noite, chegar à noite, tirar a tela ali da sua frente a partir das 8 horas, se alimentar bem de manhã, principalmente, com um bom café da manhã, um almoço Dormir de bom, evitar de estômago comer vazio, dormir de isso, estômago vazio, coisa simples. evitar de comer à noite, né? Aquela janta, né? Então, essa semana mesmo, uma paciente minha, né? E eu falo isso porque eu já fui essa pessoa, né? Por trabalhar demais como médico, numa época que eu vivia estressado, eu passava o dia inteiro trabalhando. Pode ser que você já viveu isso, Marcelo, me confirma ou não, de passar o dia inteiro trabalhando ali com aqueles pacientes todos ali, tomando um cafezinho adoçado, um biscoito ali, um almoço corrido, porque está de plantão ou está ali pronto para ir para o próximo emprego, e cheguei em casa cansado, mas com uma fome enorme. E aí eu comia pra caramba, e o que acontecia? À noite eu não dormia bem, eu ficava com refluxo, eu ficava, né, me sentindo mal, e o outro dia começava e aí vai. O nosso corpo não gosta disso. Então, né, uma paciente minha até professora, né, e professor, eu falo que professor e médico tem muita semelhança, porque ambos vestem, né, a capa, né, do Capa de super-herói Superman. e vai, né? Mas a gente tem que olhar pra gente. Faz sentido isso, Marcelo? Só faz, só que a nossa capa não é a prova de bala. Né? Não é a prova de bala. Há 2 anos, 3 anos eu parei com isso, Alex. Eu dei plantão durante 20 anos. Tinha época que eu entrava na quinta-feira de manhã e saía segunda de manhã me achando Superman, né? Entendeu? E super cansado. Paguei um preço muito alto, não vi meu filho crescer. Meu filho está um homem já. E consegui acordar a tempo para ver a minha filha crescer. Eu tenho um casal de filhos, mas o primeiro filho sofreu bastante porque recém-formado, não tinha orientação, né? Cresci dentro de um hospital e achei que era aquela vida e só me dediquei ao trabalho, como estava não estava estudando. Cirurgião é assim, cirurgião quando está trabalhando está estudando. Hoje eu passei o dia todo revisando, estudando, e assim, agora vou sair com a esposa, mas consegui tomar café com meus filhos, almocei com meus filhos, nos intervalos ia estudar e agora vou sair com a esposa. Mas para chegar a esse nível de consciência foi difícil, porque a gente vê todo mundo fazendo e acha que é normal. Passar 4 dias sem ir ao banheiro, passar 2 dias sem dormir, entendeu? Só que você paga um preço depois muito alto por isso, hipertensão, diabetes, né? E assim vai alterando toda a tua ciclo circadiano, tua flora intestinal. A flora intestinal, pessoal, para vocês entenderem, a gente tem cerca de 2 kg de bactérias no intestino. Duas muito importantes, o lactobacillus e o bifidobacillus. Quando essas bactérias alteram no teu intestino, leva uma disbiose. A disbiose é tão séria que nenhum cirurgião opera um paciente com disbiose, porque vai complicar. Tá? E o paciente tem transtorno, tem complicações seríssimas. E essa disbiose precisa ser corrigida. O que é que eu tenho da minha disbiose? O que deu foi meu estresse. Aí se associar a álcool, se associar a tabagismo, a falta de sono, então complica muito, assim. Então, assim, paguei um preço alto. Todo mundo, como todo cirurgião, início de carreira, né? Eu estou com 28 anos de formado, então foi bem tenso, digamos assim. E a gente fala isso, né? É justamente porque a gente entende, né, que a gente hoje, né, só consegue curar alguém quem se curou, né? Então, como eu também passei por esse processo aí que o Marcelo falou, né, de melhorar o estilo de vida e assim ter ainda mais energia para cuidar dos meus pacientes que me procuram aqui no meu consultório, aqui em Vitória do Espírito Santo, passa a ser uma quase que uma obrigação
de passar isso para frente, até porque, igual o Marcelo falou, às vezes isso não é passado, né, de um professor por um aluno, né? Às vezes a gente acaba no piloto automático da vida, não conseguindo. E eu acho, por que a gente está falando disso? Essa talvez é a causa, né, Marcelo, da saúde intestinal ruim, né? Dessa vida atribulada, então, que a pessoa não consegue tomar água, não consegue beber, não consegue dormir direito, não consegue ter uma alimentação rica em fibras, né? E aí isso acontece que a pessoa acaba apelando para os ultra-industrializados, para gordura, né? Com alimentos ricos em gorduras, Comidas que rápidas, né? são comida rápida, Comidas rápidas. e que isso realmente vai, juntamente aí com o sedentarismo, né? A falta de atividade física, contribuir, porque do que o Marcelo acabou de falar aqui, o doutor Marcelo, que é o que a gente chama de disbiose intestinal. Então, hoje, o intestino, né, muita gente pode achar que ele é só um órgão para o aparelho digestivo para digerir os alimentos, mas o fato é que o intestino, ele não só digere os alimentos, ele também abriga ali, como o doutor Marcelo falou, quase 2 quilos, né, de bactérias ali, e compõe ali um sistema ali que existe há milhares de anos ali, em que ajuda o nosso corpo a funcionar, não só nas questões metabólicas, né, que produz ali elementos essenciais e também vitaminas e compostos orgânicos importantes para nós, mas também ele é um grande ponto da nossa imunidade. 70% do nosso sistema imune está localizado no intestino, porque o tubo digestivo ele pode ser uma porta de entrada para micro-organismos patogênicos. E ali o corpo tem que ali não só ter ali aquele contato ali com o meio externo, né? Que está passando ali, o que a gente come e o que às vezes a gente eventualmente pode engolir sem querer, mas o corpo vai ter que lidar com aquilo. Por isso que o sistema imune é muito forte no aparelho digestivo. Então, por isso que se a gente cuida do nosso aparelho digestivo, do nosso intestino, com bons alimentos, ricos em fibras, dando boa alimentação, dormindo bem, evitando o estresse, praticando atividade física, né? Evitando álcool, evitando tabagismo, evitando coisas tóxicas e alimentos em excesso, aqui ultra-industrializadas, e gordura saturada, e carne vermelha em excesso, e alimentos embutidos, carne como presunto, blanquê, todos esses alimentos assim conservados, feitos em conserva, né, os salgados, isso tudo causa disbiose, que vai atrapalhar ali o funcionamento ali de várias questões orgânicas e que lá na frente pode causar um câncer, né? No caso aqui, a gente está falando aqui do câncer de intestino, que é o segundo tipo de câncer mais comum no Brasil. No mundo aí é o terceiro tipo de câncer mais comum no mundo, e o segundo maior causador de mortes. Apesar de estar ali, a gente tem evoluindo muito aí no tratamento do câncer coloretal, com muitos pacientes curados. Ele, infelizmente, como o Dr. Marcelo falou, o acesso à saúde e à informação não é tão bom o suficiente para a gente conseguir diagnosticar o quanto a gente queria no início, né? E aí, Marcelo, dando essa introdução aqui e esse porquê, né, que é tão sensível aí o nosso intestino e tão importante, né? Essa microbiota, né? Ela funcionar direitinho, ela tá em equilíbrio ali com o nosso corpo. Como que vai ser importante também, então, a gente prevenir. E quando a gente fala em prevenção de câncer de intestino,
a gente está falando também de diagnóstico precoce, né? Então, eu queria perguntar para você, Marcelo, na sua vivência aí, nas recomendações aí, para a gente revisar as recomendações de rastreio do câncer coloretal, que independente do fato da gente ter os bons hábitos, a gente também vai ter que fazer os exames de rastreamento. Você poderia falar um pouquinho para a gente? Tá. Só sobre a disbiose, rapidamente. No intestino tem bactérias boas e bactérias ruins. As bactérias boas protegem o nosso intestino para não deixar as ruins invadirem. O que acontece quando você dorme mal, quando você come mal, quando você se alimenta mal, quando você usa álcool em excesso, usa fumo em excesso? As bactérias ruins crescem e as boas diminuem. Então, as bactérias ruins saem do intestino e caem na corrente sanguínea. É aí que gera toda a infecção, aumento de câncer, irritabilidade, depressão, ansiedade. A disbiose também trata da depressão e ansiedade. Diabetes. Então, a disbiose é um mal terrível. Por isso, da alimentação. Quando se começa a prevenção? No Brasil, se começa aos 45 anos. Ah, Marcelo, mas eu não sinto nada. Eu não tenho nenhuma história familiar de câncer. Cidadão, começa aos 45 anos de idade, independente se você tem sintomas ou não. Por quê? Porque a maior incidência de câncer do intestino, principalmente nos homens, é aos 50 anos. Então você começa 5 anos antes, que é o rastreio. A procura de quê? A procura de pólipos. Os pólipos são pequenas verrugas que dá no intestino, que elas vão crescendo, crescendo, crescendo. Elas não crescem de uma hora para outra, levam anos para crescer, em torno de 4 anos, né, para crescer. E é nesse intervalo que o endoscopista, o patologista, o oncologista quer pegar para retirar, para sacar esse pólipo que está em crescimento. Se a gente faz isso, o paciente não está nem curado, porque não chegou nem a virar câncer. Tirou um pólipo que podia virar um câncer. Todo pólipo vira câncer? Não. Nem todo pólipo vira câncer. Mas todo pólipo tem que ser retirado pelo risco que ele pode ocasionar. O risco que ele pode ocasionar. Ah, Marcelo, o meu pai, quando ele tinha 56 anos, ele teve um câncer de colo, ou teve um câncer de ânus. Então, querido, comece aos 35 anos o rastreio e repita a cada 5 anos, independente de você for sintomático ou não. Dois história familiar. Fiz a coluna da minha mãe. Minha mãe tinha, naquela época, 62 anos. Tirei 7 pólipos dela. 3 pólipos eram adenoma tubular, intraepitelial. Tá? Meu irmão com 37 anos, meu irmão do meio, digo, mano, toda vez que eu vou fazer cocô, dói meu umbigo. O que eu faço? Digo, não tenho a menor ideia. Vamos fazer a colono. Mas o que tem colono a ver com dor no umbigo? Não sei, mas também cocô com dor no umbigo não tem nada a ver. Na transição reto-sigmoidiana, tive um adenocarcinoma de 2 centímetros, que eu consegui fazer a mucosectomia e retirei. Com 37 anos, a gente não tinha até então história familiar, teve minha mãe, mais quase 70 anos, né? Então, a prevenção é para todo mundo. Eu já dei diagnóstico de pacientes com 17 anos, um tumor de sigmoide avançadíssimo, só que já tinha metástase, e ele não tinha história familiar de câncer de intestino. Então, tem coisas que a gente não explica, Alex. A gente só executa. E a prevenção é o melhor tratamento. Nos últimos guidelines que saíram, nos últimos trabalhos, de 2004, da pandemia para cá, houve um aumento de 4% na incidência de câncer de intestino. Eu acho que é bem mais, né? Porque a gente, aqui a Fundação SECOM, não publica muito, né? Não tem publicações. A gente pega mais artigos de fora. Mas eu estou pegando muito mais tumores agora, na colonoscopia, adenocarcinoma, de que antigamente, né? Ou as pessoas estão procurando mais, ou está aumentando realmente, ou a divulgação está maior. Mas precisa de uma pesquisa maior para saber o que está acontecendo. Se as pessoas estão mais informadas, ou aumentou realmente. Mas houve um aumento significativo na incidência de pólipos de intestino. Vejo também que a alimentação no consultório das pessoas piorou cada vez mais, né? Então, estão comendo cada vez pior.
né? Eu sou abençoado, né? Eu consigo almoçar em casa todos os dias, né? Mas assim mesmo, há 3 anos atrás eu fui diagnosticado com pré-diabetes. Eu não como açúcar há mais de 20 anos, eu não como doce, não tomo refrigerante, ainda fiquei pré-diabético. Por quê? Fator genético. Meus pais eram diabéticos, né? E o que eu fiz? Eu malho de 12 em 12 horas. Eu corro, nado às 5 da manhã e à tarde eu faço exercício. Aí isso resolve? Me diga você, a minha glicemia estava 110, depois passou para 74. A minha hemoglobina glicada estava 6,4, Alex. Caiu para 5,3. E a minha insulina, 17,8. Caiu para 3,2. E eu venho mantendo, mesmo sem comer um monte de coisa, só com exercício físico. Pessoal, exercício físico é vida. Depois disso, eu passo do dia malhando, correndo, nadando. Quer dizer, eu não posto em academia, para você ver que não precisa de uma academia para você malhar. Eu corro na rua, pessoal. Eu nado aqui do lado, na colégio do meu filho. E são 5 da manhã. Mas todo dia, acorda cedo. É que todo dia eu durmo 10 horas. Todo dia. A desvantagem é que não precisa de despertador. Sábado, feriado, dia santo, você vai acordar às 5 horas, mesmo que não vá fazer nada, né? Aí depois dos 50 você não quer. Depois dos 50 fica deitado, aí dói a bunda, aí dói a costa, aí dói o pescoço. Aí eu levanto, vou fazer o café do filho, vou fazer, arrumar a casa, vou varrer, vou fazer alguma coisa, eu vou correr. Quando eu estou cansado, vou ler, vou estudar. Mas assim, a mudança do estilo de vida é fundamental para a prevenção de câncer, para a prevenção do Alzheimer, para a prevenção de diabetes, da hipertensão. Não existe prevenção. Eu vou fazer colono todo ano, Marcelo. Não de 5 em 5 anos. Mas, meu querido, se você não mudar seu estilo de vida, não tem jeito. Não é tomando remédio, não é você fazendo colono e endoscopia todo ano que vai prevenir. Você vai encontrar mais cedo. O que vai prevenir é você mudar a sua vida, mudar seu estilo de vida. Comer direito, dormir direito. Como é que eu vou diminuir o estresse? Não dá. Eu estava muito estressado no tempo do doutorado, aí fui no psicólogo, né? Não, eu fui primeiro no psiquiatra. Fui no psiquiatra, juro para você. Aí cheguei lá e, tudo bem, tal, não sei o quê. Eu sou seu colega, sou médico. Eu queria um remédio para parar de pensar. Tu pensa muito? Eu penso muito. E eu não consigo dormir pensando. O que tu pensa? Eu penso no trabalho, eu penso no chefe, eu penso na cirurgia que eu fiz e eu não consigo dormir. Aí mandou o psicólogo. O psicólogo disse, cara, faz exercício. Faz exercício. Começa a malhar, começa a correr, que melhor. Cara, desde então eu corro 3 vezes por semana, eu malho todo dia, de domingo a domingo. Hoje, 5 da manhã, eu estava correndo, estava malhando, tá? Aí fui tomar café com a minha esposa, à tarde fui fazer escada, eu moro num prédio, né? Então 21 andares, eu subo e desço 5 vezes. Devagarzinho, tranquilo, entendeu? Mas eu acho que a mudança de estilo de vida é a melhor prevenção que existe. E não remédio. Não tem remédio para prevenção, tá? Tem mudança. Agora, assim, tem coisas que é complicado, Alex. Porque as pessoas são muito imediatistas. Elas querem um remédio para tudo. Deixa eu te contar um negócio. Eu acho que foi brincadeira que fizeram com o rapaz. Chegou um rapaz, 2 casos. Chegou um rapaz e disse, doutor, me mandaram para o senhor porque só o senhor pode me ajudar. Claro, estou aqui, mano. Vamos lá, manda aí. Não, é que eu bebo quinta, sexta, sábado e domingo. E eu estou para perder o emprego, porque eu falto muito emprego, porque na segunda eu estou com muita ressaca. Como é que o senhor pode me ajudar? Posso? Já tenho uma resposta. Qual é? Pare de beber. Não, aí o senhor me quebra. Quer dizer, as pessoas querem remédio e não querem mudar o seu estilo de vida. O outro foi um pai, eu não atendo criança, o outro foi o pai que me ligou várias vezes para me atender. O filho dele tinha 8 anos. Digo, querido, eu não atendo criança, eu não sou pediatra, né? Sei nem para onde vai. Meus filhos levam no pediatra. Não, por favor, e tudo mais, me fala bem do senhor e tudo mais. Tá bom. Foi a consulta mais rápida do mundo. Chego lá com o garoto, doutor, é para o senhor falar com ele. Eu? Ele só quer comer besteira. Doutor, ele come melitos com Coca-Cola todo dia no almoço. Eu não sei como mudar isso. Mas eu falei, e ele trabalha onde? Não, doutor, trabalha não, você tem 8 anos. Mas ele mora sozinho? Não, doutor,
mora comigo, claro, né? Mas quem é que compra para ele essas coisas? Não, sou eu, porque ele gosta. Doutor, com licença, obrigado. Foi embora. O pai estava comprando tudo e queria que a criança parasse de comer. Entendeu? Então, assim, eles querem respostas, eles querem um remédio para a criança parar de comer besteira. Se você não comprar, cidadão, ela não vai comer. Não vai. Se você não parar de beber, você não vai parar mais de ter ressaca. O cara quer um remédio para parar de ter ressaca. O outro quer um remédio para o filho comer direito. É complicado. Lidar com o ser humano é complicado. Por quê? Porque ninguém quer mudar. Isso que é remédio. Remédio para ficar cabeludo, né? Remédio para ficar bonito, remédio para ficar rico, remédio não tem, cara. Você tem que chamar para você a responsabilidade. Quem faz o que quer é criança, adulto faz o que é necessário. Puxe para você a responsabilidade e assuma. Não fique procurando subterfúgio para isso, não. É sim, Marcelo. E às vezes, né, para quem está ouvindo a gente aí, pode até pensar assim: nossa, tem tanta coisa para eu mudar, tem tanta coisa para eu melhorar. Eu não estou tomando muita água, eu não estou dormindo tão bem, eu não estou almoçando todo dia em casa, ou eu não estou me alimentando bem, né, na qualidade dos alimentos. Não estou fazendo exercício, estou sedentário. E a pessoa, né? E a gente tem que tomar cuidado para a gente é muito sensível no sentido de desistir de qualquer ação, porque às vezes a gente está olhando para aquela coisa toda e se sente paralisado, que parece muita coisa ao mesmo tempo. Ou você pode achar que você precisa de muita coisa para fazer um exercício, né? Por exemplo, igual o Marcelo falou, se matricular numa academia. Mas quando que você pode, de repente, começar subindo as escadas do seu prédio? Você pode começar indo a pé, talvez para buscar seu filho em algum lugar, ou ir a pé para o trabalho. Ou você pode... Volta no quarteirão, qualquer coisa. Você mora ali, né? Se for tranquilo. Então, é isso. O primeiro passo precisa ser dado. Você não está tomando muita água? Compre uma garrafinha, né, de água e bota do seu lado ali no seu trabalho para você comer, né? Para você tomar água. Você está se alimentando mal. Observe aí se existe alguma chance de você levar uma marmita para você poder comer uma comidinha feita por você, né? As pessoas que se alimentam com alimentos da sua casa têm menos chance de engordar, têm menos chance de ganhar peso. Tem estudos que mostram que pessoas que jantam fora de casa, a cada ano, tem a possibilidade de ganhar 6 quilos a cada ano, só de você estar jantando fora de casa. Principalmente porque a comida fora de casa normalmente tem um teor maior de gordura. Isso se traduz em uma quantidade maior de calorias, e isso vai se somando no dia a dia, chega aí 6 quilos a mais a cada ano. E aí vai botando 6 quilos a mais a cada ano. 10 anos você está em quanto? Em 10 anos você está gordinho já. É isso. Então, e se a gente também olhar para o sono, as pessoas que dormem mal têm tendência a engordar, porque existem hormônios que são gerados no intestino, né? Hormônio de saciedade, hormônio de fome, que quando a pessoa está dormindo mal, eles se desregulam. E aí, durante o dia, a pessoa tem muito mais fome, mais do que o normal, e tem uma tendência a engordar. Então, veja que o nosso corpo é uma bola de neve, mas que se você começar do pequeno, né, ninguém nasce grande, né? Uma planta nasce, né, nós nascemos bebezinhos, uma planta nasce de uma semente.
é você começar no começo. O que eu consigo fazer hoje com relação à atividade física? Não, eu consigo começar a dar uma corrida, uma caminhada. Eu consigo meia hora, num horário qualquer que você tiver para se matricular. Começa, porque você vai perceber que quando você começa a praticar algo melhor na sua vida, aí, no sentido de um hábito bom, esse hábito vai puxar os outros. O nome disso é hábito angular. Por exemplo, se eu acordo de manhã e a primeira coisa que eu faço, em vez de pegar o celular para olhar besteira, ou para olhar o WhatsApp, ou para olhar qualquer coisa que pode me dar uma energia ruim, inclusive, eu acordo de manhã e vou ler um livro, ou eu vou fazer uma oração, uma meditação, ou saio para correr, ou para fazer um pilates, que eu normalmente faço 3 vezes na semana. Porque quando eu faço isso, eu estou cuidando de mim. E esse pequeno hábito de cuidar de mim vai me ajudar no dia inteiro com melhores escolhas alimentares. Ou seja, eu já comecei o dia bem. Então, veja como isso é poderoso. Então, o meu recado aqui, né, da nossa live, né, falando de saúde intestinal, é que não tem mistério aqui, igual o Marcelo falou. As pessoas querem um remédio mágico. Começa a comer isso ou comer aquilo que faz bem. Mas é o simples que funciona. E sim, se você procurar um médico, um nutricionista, um endocrinologista, né? A minha esposa, a Helena, ela é endocrinologista, ela cuida muito dessa parte de alimentação saudável, de estilo de vida. Se você procurar alguém para te ajudar nisso, você vai potencializar tudo isso que a gente está falando. Então, veja, uma live como essa, você que está ouvindo a live, agora eu vou abrir os comentários para você que está ouvindo e quiser fazer alguma pergunta, né? Se você está começando essa live, ouvindo essa live, se sentir tocado, né, para fazer algo melhor na sua vida aí, para se alimentar melhor, com alimentação rica em fibras, beber mais água, dormir melhor e se movimentar mais, fazer atividade física, você vai ver que você vai ter uma saúde intestinal muito melhor. Isso aí vai gastar muito, né? Porque as pessoas associam mudança do estilo de vida com gasto, com isso, com aquilo. Não, pessoal. É cortar coisas simples, deixar de comer besteira, dormir melhor, fazer exercício, entendeu? Não precisa você ir para um nutricionista. Não tem dinheiro agora? Pô, mas muda, para de comer gordura, evita comer carne vermelha, para de tomar refrigerante, para de beber, dorme direitinho, dorme de estômago vazio, entendeu? A melhor coisa é dormir de estômago vazio, por quê? Porque o teu sono é recuperador. E esses hormônios que o Alex falou é fundamental, pessoal. Tem muita gente que é obesa, que é hipertenso, que é diabético, que é descompensado, porque não consegue dormir direito. Se você não dorme direito, descompensa tudo, o sono é fundamental, até para o aprendizado. Quando é que você absorve o que você estudou durante o dia? Durante a noite, quando você está dormindo. Você vê como o sono é importante. Sim. E falando aqui de câncer de intestino e dando mais informação aqui sobre diagnóstico, o câncer de intestino, então, ele pode ser silencioso. Os pólipos intestinais, como o Dr. Marcelo falou, são carninhas crescidas que podem aparecer ali dentro do intestino grosso, do cólon, ali até o reto, a parte final do intestino grosso, e que podem ser detectados através do exame de colonoscopia e removidos. Isso é poderoso porque esses pólipos, com o passar dos anos, 5 anos, por exemplo, 7 anos, podem virar um câncer. E aí você removendo eles, você está ali eliminando esse risco. Outra coisa que eu ia falar então é que eles são assintomáticos. Mas se um câncer se desenvolve numa pessoa, o que ele pode gerar de sintomas, né? Falando aqui de câncer de intestino, que são sinais de alerta aí para qualquer pessoa que pode estar ouvindo ou
que conhece alguém que pode estar passando por isso. Ele tanto pode sentir dores abdominais, como pode não vir com dor abdominal, né? Igual o irmão do Marcelo estava com uma lesão no seu intestino ali no sigmoide, mas na parte quase final do intestino, e quando ele ia fazer cocô, ele sentia uma dor no umbigo, né? Câncer de intestino pode vir com cólica intestinal, né? Mas nem sempre. Ele pode vir, por exemplo, com emagrecimento sem explicação. Ele pode vir aí com sintomas de anemia, como fraqueza, desânimo, aquela pessoa que não está com gás ali, não está entendendo por que está com aquele desânimo todo. Essa pessoa pode ter ou não também mudança de hábito intestinal, por exemplo, está acostumado ali a fazer cocô a cada 2 dias, e aí começa a fazer cocô a cada 5, 6 dias, ou alternar períodos constipado, ou seja, mais de 3 dias sem fazer cocô, com diarreia. Isso não é normal. Ou presença de muito muco ou sangue nas fezes, isso também pode ser um sinal. Então, tudo isso que eu falei são sintomas que são comuns também a outras doenças que não são câncer. E aí eu queria que o Marcelo falasse das doenças orificiais aí, como um ponto de alerta aí, ele que é um grande expert aí nas doenças orificiais. Porque, às vezes, né, Marcelo, uma pessoa com sangramento anal ou nas fezes pode achar isso aqui é hemorroida, né? Esse E aí é o problema. Tudo é hemorroida. procura ali alguém ali, o amigo, ou procura um farmacêutico ali, ou alguém ali que de repente está desinformado e manda tomar uma medicação ou aplicar uma pomada, e ele vai fazendo aquilo, e se for um câncer, isso vai gerar um resultado muito ruim. A gente vai diagnosticar o câncer muito lá na frente. Então, esses são aí os sintomas aí que eu queria falar, e que se você tiver com algum tipo desses sintomas, não desespere. Não necessariamente é um câncer avançado que não vai ter cura, mas se você procurar ajuda, a chance de você realmente mudar a sua vida, melhorar isso que está te incomodando, e se achar alguma coisa mais séria, achar num ponto que a gente consiga curar ou controlar de uma forma melhor. Não é isso, Marcelo? É isso mesmo. Pergunta. Qualquer alteração no ânus, coceira, muco, sangue, dor, caroço, você concorda comigo que isso não é normal? Tem alguma coisa alterada. O normal é você ir fazer cocô, lavar, secar e ir embora. Agora, se você passa tempo lá, aí sangra, aí dói no final, fica ardendo, suja o vaso sanitário daquele catarro, daquele muco, vem sangue nas fezes. Qualquer alteração, febre, dor, caroço, coceira, pessoal, isso não é normal. É câncer? Não, não é câncer. Mas é alguma doença que está incomodando você. E se você não procurar em tempo hábil, aquilo vai evoluir para uma coisa pior. Eu lembro que meu TCC, quando eu terminei oncologia, foi câncer de canal anal. E eu fiz um levantamento dos últimos 10 anos em Manaus. Isso em 2002. O que dizia lá? 73% dos cânceres de canal anal em Manaus era HPV, principalmente o 53. O que é HPV? É uma verruga que pega durante o ato sexual, tá? Que, se não tratada, pode virar um câncer. Nem toda verruga tem potencial maligno. Mas 72%, 3% dos pacientes que tiveram câncer de canal anal, câncer de ânus, ali, é causado por HPV. Então, você passou a mão, sentiu um carocinho, você pratica sexo anal? Bom, eu acho que a partir do momento que você pratica sexo anal, você deve procurar um proctologista, um gastroenterologista, um cirurgião geral, para fazer uma anoscopia todo ano.
para fazer um Papa Nicolau anal. Né? O mesmo Papa Nicolau que você faz no colo do útero, você faz no ânus também, procurando verruga, procurando alguma DST, agora IST, né? Alguma IST. Não é normal você sentir caroço, dor no ânus. É câncer? Não, ser humano. Não é câncer. Mas é um processo inflamatório e a gente precisa investigar, né? Para não chegar a uma doença complicada. Então vamos investigar, vamos avaliar o que está acontecendo e vamos tratar. A prevenção, pessoal, é o melhor tratamento. A prevenção não é para evitar você não ter um câncer. A prevenção é para chegar em tempo hábil para não deixar evoluir para uma coisa mais grave. Né? Se o paciente chega com o Alex numa fase inicial, ele consegue ressecar, fazer uma mucosectomia, fazer uma cirurgia mais simples. Agora, no estágio avançado, vai ter que usar robô, vai ter que fazer quimioterapia, vai complicar muito o meio de campo. Então, a prevenção é isso. Não é que você não vá ter tumor, não é que você não vá ter câncer. É que se você pegar uma fase inicial, como esses dois pacientes que eu citei, que um eu infelizmente eu perdi, e a outra foi feita uma hidratação pélvica, foi tirado tudo. Foi tirado, inclusive, o parede posterior da vagina e o útero também. Aí foi tirado tudo. Com 37 anos e 2 filhos. Por quê? Porque ela ficou tratando como se fosse hemorroida. É uma pessoa, pessoal, é advogado. É uma pessoa culta, tá? Mas achou que era besteira, muito trabalho, não tinha tempo. Pessoal, quem não tem tempo para a saúde, porque tem muita dificuldade, muito trabalho, muita coisa para fazer, quando adoece vai ter só um, recuperar a saúde. Só um. Então, é fundamental você fazer prevenção. Fundamental. Mudar hábito alimentar, mudar estilo de vida e não precisa de dinheiro. Quem me acompanha, todo dia eu posto correndo, eu posto nadando, eu faço polichinelo, eu faço... nada em academia, nada de coisa cara, entendeu? Nada de coisa cara. Não precisa ir para o nutricionista. Eu sei que me faz mal. Eu não como carne vermelha, eu não como carne processada, entendeu? Eu janto todo dia às 6 horas, minha última refeição, por quê? Primeiro, eu tenho refluxo. Segundo, quando eu como, eu durmo mal. Eu procuro não... Mesmo quando eu não posso vir em casa comer, porque às vezes é uma cirurgia se prolonga, ou um exame mais demorado, uma ISD mais complicada, o que eu faço? Eu como alguma coisa, eu escolho lá no hospital coisas que não vão me prejudicar. Outra coisa, você passar muito tempo sem comer, né? O cirurgião faz muito isso, né, Alex? Passa o dia tempo sem comer, aí chega em casa, come, faz café da manhã, almoço e jantar. Isso é terrível, terrível. É super complicado isso. E assim, não precisa... eu não tenho dinheiro. Toda vez que eu falo que o paciente precisa mudar o hábito alimentar, o estilo de vida, juro para vocês, mas doutor, não tenho dinheiro para isso não. Eles associam mudar o estilo de vida, eu não sei, com alguma coisa que tem que ser dinheiro. Não, você vai dormir melhor, você vai parar de fumar, vai parar de beber, vai dormir 8, 9 horas por dia, vai fazer sua refeição direitinho, precisa comer coisas caras, mas coisas saudáveis. Trocar uma bolacha, trocar um sanduíche por um prato com feijão e ovo. Pronto. Prato com feijão, arroz, saladinha e ovo frito. Cara, isso é maravilhoso. Eu tenho que pegar um X de alguma coisa. Entendeu? Não precisa de dinheiro, precisa só de consciência. É, sim. E Marcelo, é perfeito o que você falou aí. Teve uma nossa seguidora aí perguntou o seguinte, vê se eu lembro aqui. Falou que tá com uma dor na região aqui à esquerda, não entendi aqui da região flanco, a região aqui do abdômen à esquerda, e quando faz cocô melhora. Então eu queria falar assim, sem mesmo, né, o médico, para entender o que é mesmo, o que é isso, né? Precisa examinar, entender o seu caso. Então, não sei onde que você mora,
né? A gente fica à disposição de entender, né, essa dor do lado esquerdo todos os dias, se seria um problema de intestino. Então, você que fez a pergunta, olha, dor não é normal sentir dor. Então, pode ser várias coisas, inclusive algo mais simples, mas sentir dor todo dia não tá legal, né? Então, isso pode ser mesmo decorrente de uma constipação, pode ser alguma outra coisa que não está necessariamente relacionada ao intestino, né? A mulher pode ter alguma outra coisa, né? Uma endometriose, algum outro fator ali que pode causar alteração intestinal ou dor nessa região. Por exemplo, estou dando um exemplo, né? O fato isso precisa ser investigado. Aí vai investigar, vai fazer algum exame de imagem, vai fazer uma colono, se for o caso, dentro da sua idade, do seu sintoma clínico. Caramba, chega num ponto, às vezes, que descobre que não era nada. Nossa, não era nada, ufa. Mas, Marcelo, o que eu vejo muito aqui nos meus pacientes, esses que às vezes chegam com medo, né, de ter um câncer por determinado sintoma, ou mesmo um exame alterado que veio ali, um nódulo, alguma coisa que depois a gente descobre que não era nada. Eu vejo aqui uma grande oportunidade de pegar esse paciente que está ali amedrontado, ou às vezes até ali, né, realmente achando que está com câncer, como um grande ponto ali de atenção para a gente, nesse momento, construir ali para frente uma vida melhor, construir ali melhores hábitos, de repente pegar esse susto ou mesmo esse primeiro passo, né, que foi procurar o médico para melhorar, né? A pessoa procura o médico é para melhorar, é para resolver um problema. Então continua, né? Continua com melhores hábitos, continua com uma saúde melhor, que você vai ver que, né, às vezes uma dorzinha ali que não era nada vai se transformar num poderoso início aí de uma vida melhor, né? Com mais longevidade, igual o Marcelo falou, a gente está falando aqui de câncer. Mas se a gente usar tudo isso que a gente falou aqui, né, atividade física, melhorar a alimentação, incluir mais fruta, mais legumes, mais fibras, né, mais alimentos mais naturais na alimentação, além de exercício, sono de qualidade, e evitar coisas tóxicas, isso não só previne o câncer de intestino, mas outros tipos de câncer. E vai prevenir também diabetes, vai prevenir hipertensão, vai prevenir doenças aí cardiovasculares, vai prevenir doenças mentais, né, neurodegenerativas. Isso é poderosíssimo. E eu queria que você finalizasse aí com o seu recado final, Marcelo. Quem quiser fazer a última pergunta ainda dá tempo. Eu queria agradecer aí, meu amigo, essa live. Ficou aqui o nosso recado para quem quiser assistir. Depois isso vira um episódio do meu podcast Caminhos de Cura, Lições de um Cirurgião Oncológico e Robótico para Mulheres no Combate ao Câncer, que já está com 82 episódios lá no Spotify. Qualquer pessoa pode ouvir, tem muita coisa boa lá. E quem está me ouvindo aí, quem está aí, você que está ouvindo aí do outro lado, pode ir lá no seu Spotify e procurar. No meu Instagram também dá para você achar esse podcast. Obrigado, Marcelo. Obrigado, digo eu. Pessoal, primeiro, tudo começa com o primeiro passo. Se você dá o primeiro passo, você não está no mesmo lugar. Não precisa radicalizar. Não, a partir de hoje, não. Começa a dormir mais cedo. Começa só a fazer uma refeição mais cedo. Começa a acordar mais cedo. Vai andar. Vai dar uma volta andando. Evita refrigerante. Diminui o café. Diminui o cigarro. Tudo começa com um passo. Quando você dá o primeiro passo, você já não está no mesmo lugar. Eu não comecei correndo, eu não comecei... Não, eu fui devagar, eu fui aumentando, porque quanto mais eu fazia, me sentia melhor. Me sentia mais próximo da minha família, me sentia com mais disposição, né? Eu e o Alex estudamos todos os dias, porque a medicina evolui muito rápido. Toda vez que a gente pega um paciente, precisa operar, a gente precisa revisar, estudar.
Cada paciente é um paciente completamente diferente. Nenhum é igual, nenhuma cirurgia é igual, nada é igual. Tá? Então, todo paciente a gente precisa estudar, revisar, focar naquele paciente. Tudo é exclusivo. Se eu operei o Chiquinho foi exclusivo, se eu operei o Antônio é exclusivo. Por quê? Porque são pessoas distintas, mesmo com a mesma doença. Mas tudo começa com o primeiro passo, com hábitos saudáveis. Primeiro, corta refrigerante, diminui café, para de comer carne vermelha, dorme mais cedo, começa a fazer uma caminhada de 10 minutos. Não aguenta. 10 minutos, Cristão. 15 minutos, depois passa para 20. Eu faço triatlo, mas eu comecei andando. Eu não comecei nadando, correndo. Não, bike. Começa com passo. O que me levou a isso? Necessidade. Porque eu estava perdendo minha família, estava perdendo minha saúde, não via meu filho crescer, estava ficando diabético. Meus pais morreram de AVC, os dois. Papai teve sorte, foi só um AVC, mamãe ficou 10 anos sofrendo, e eu não queria aquela vida para mim. Lidava com saúde, tinha a família complicada em casa, lá em casa ou morre de infarto fulminante, ou morre de AVC. Eu quero morrer dormindo com 95 anos. Não quero morrer sofrendo, não. Então, não fui para academia. Quem me acompanha sabe. Eu corro na rua, eu subo escada, eu faço polichinelo, eu faço flexão, eu vou nadar, adoro jiu-jitsu, vou para o jiu-jitsu, faço boxe. Nada que precise de dinheiro. Eu não tenho uma nutricionista. Eu escolho o que eu vou comer. Eu não como isso, eu não como aquilo. Não tomo refrigerante há mais de 20 anos. Eu gosto de vinho, mas a última vez que eu tomei vinho foi em fevereiro. Entendeu? Então, é a mudança aos poucos. Mas só que quando você dá o primeiro passo, você já não está no mesmo lugar. Então, comece. Só comece. Só comece. Alex, você deu o primeiro... muito obrigado pela oportunidade. Você é um amor, você é meu amigão. Espero que a gente possa se ver logo, logo. Nós vamos estar juntos. E para responder uma pergunta aqui, uma seguidora aqui, né, perguntou aqui, a mesma pessoa que perguntou da dor ali da região do lado esquerdo aqui, quando faz cocô, quando ela solta o gás diminui, né, e logo volta. E ela disse que a objeção aqui seria um medo de descobrir o câncer. Então, a primeira coisa que eu falo, né, uma frase muito forte que ficou aqui da nossa conversa é essa: quando você dá o primeiro passo, você já não está no mesmo lugar. Mas uma outra frase que eu quero que você ouça com muito amor é que o primeiro passo da cura é a consciência. A gente só consegue, né? A gente só consegue curar algo que a gente toma consciência. Infelizmente, para a gente curar o câncer, a gente chega no ponto de ter que diagnosticar o câncer, de ter que lidar com aquilo. Mas e o amor da sua família, né? O amor das pessoas que te cercam, que estão ali para te dar força. E você mesmo, né? Da sua fé, dentro do seu amor por si mesmo. Então, a grande coisa é que isso vai te ajudar a lidar, por exemplo, com um diagnóstico até ruim como o câncer. Mas a partir daquele momento do diagnóstico é que você começa a se curar, né? A gente só começa a praticar um esporte, igual o Marcelo falou aí. Eu comecei a fazer atividade física com muita intensidade depois que eu descobri o pré-diabetes. Não foi legal descobrir o pré-diabetes, mas foi o primeiro passo da sua cura, né? Então, você que está com essa dor, não necessariamente ela é do câncer, mas veja, está tirando o seu sono, está tirando a sua paz. E a sua paz, o seu sono, não tem preço. Não né? tem. E não recupera. Preço. Não recupera. Então procura, ela perguntou se a gente atende online, a gente atende online, tá? É só entrar em contato aí na nossa, né, nosso por direct mesmo, né? A gente tem aí uma grande canal aí na nossa bio aí também, e fica aberto a qualquer pessoa que está aqui ouvindo. É tão fácil, simples começar a se cuidar. Então, Marcelo, obrigado, meu irmão. Obrigado, Diego. É um prazer enorme. Obrigado, foi mesmo. Gratidão. Abraço. Gratidão, gente. Deus abençoe a vida de vocês aí. Contem conosco aí.
Até mais. Fique com Deus. Valeu, Um abraço, irmão. pessoal. Boa noite. E agora eu quero te agradecer por ouvir o meu episódio e eu quero te fazer 3 pedidos. O primeiro é deixar seu comentário aqui embaixo dizendo como esse episódio te ajudou ou outros episódios estão te ajudando. E segundo pedido, encaminhar para alguém que pode estar precisando ouvir esse episódio. E o terceiro pedido é me seguir no Instagram e no YouTube. E até mais, até o próximo episódio.